Vender serviços na forma de pacote, ou seja, se a pessoa compra vários juntos, ela paga menos do que se comprasse cada um de forma individualizada. Essa é uma prática muito comum, que volta e meia gera um certo atrito entre o departamento de marketing e o departamento jurídico, pois eu trouxe duas pesquisas que vão te ajudar a ter critérios de quando ouvir o marketing e de quando ouvir o jurídico. Esse é o 45º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todos os domingos às 18h59 no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. E as duas pesquisas que eu selecionei, elas são da área do turismo, mas perfeitamente aplicáveis para os outros setores, principalmente para os serviços não essenciais. E o que elas falam? As duas tornam muito clara a noção de que o cliente que já está acostumado com o serviço tem um comportamento bem diferente daquele que ainda nunca comprou um serviço não essencial. Então vale a pena aqui entender que são duas personas diferentes que você tem. Quem não conhece o serviço e quem já conhece. E eles se comportam de forma diferente. Na primeira pesquisa, eles verificaram como era o comportamento das pessoas nas redes sociais e perceberam que quem nunca consumiu resolve um dia comprar um pacote de turismo ou resolve viajar por conta própria com base na fantasia ou no status social do que essa experiência pode significar na sua vida. Então, a pessoa é muito influenciada pela percepção de outras pessoas, pelas fotos que ela vê ali, e não tem noção, por exemplo, do que está por trás de uma experiência de turismo. Ela vê a praia bonita, mas não pensa no custo que pode existir uma refeição em frente à praia, por exemplo. Esse exemplo é meu, não é da pesquisa que foi feita. Então a pessoa olha a praia e fala, maravilha, quero ir lá. Ou a pessoa famosa vai lá, eu também quero ir lá. E ela nem pensa nas consequências no orçamento para todas as outras situações. Ela simplesmente vai e quando chega descobre se a realidade é parecida ou não com aquilo que ela acabou comprando. Já um outro público é aquele que conhece, já viajou, já teve a experiência e esse é mais crítico na hora de definir para onde vai e de que forma vai chegar até o local. Se vai comprar pacote, se vai por conta própria. E para essa pessoa, o que ela vê nas redes sociais, o que impacta ela, está muito mais relacionada a uma comunicação de branding. Se ela consegue identificar que tal destino, a experiência é melhor em razão de uma rede de hotéis, isso faz com que ela acabe adquirindo, resolvendo viajar, melhor dizendo, para aquele destino. Algumas pessoas, e aqui eu não estou usando essa pesquisa em específico para te falar, mas quando eu fiz pós em turismo, eu estudei vários artigos e um deles, na verdade todos voltados para a rede hoteleira, mostrava o quanto, pelo menos no hemisfério norte, entre americanos e europeus, principalmente americanos, o quanto era forte a noção de ir para um destino onde determinado hotel estava, porque eles sabiam que naquela cidade, naquele país, por mais diferente que fosse
a cultura, ou por mais que eles não dominassem a língua, estando naquele hotel, eles já sabiam como ia ser a experiência de hospedagem e havia uma confiança de que o hotel teria parceiros que poderiam fazer passeios receptivos no idioma deles, no caso, no inglês. Então, essa foi a primeira pesquisa aqui, que foi só em relação a redes sociais, mas que me lembrou muitas das pesquisas que eu li na época da minha pós em turismo. E a segunda pesquisa, ela fez o seguinte, ela separou o preço de pacotes turísticos como a única variável para ver o comportamento na prática das pessoas, como que elas fariam para escolher entre um pacote A e um pacote B para o mesmo destino turístico, para tentar entender se a transparência em relação ao preço, se ela era algo significativo que ajudava a vender mais ou a vender menos. E aqui vale lembrar que no Brasil a legislação, principalmente em relação ao consumidor, o Código de Defesa do Consumidor tem o princípio da informação como base de toda a legislação. Então, se você informa, você facilita a sua defesa caso haja um litígio lá na frente. Tudo que você omite aqui no Brasil, presume-se que você deveria ter informado. Então, a nossa noção de informação e de transparência, ela é muito mais apurada do que nos outros países. Na pesquisa foi considerado transparente a oferta que indicava o preço e não transparente a oferta que não indicava preço, porque parece que lá na China é comum não se colocar preço nos produtos quando se oferta, tanto na internet ou fora da internet. Eles fizeram 5 simulações diferentes e perceberam que entre não colocar preço nenhum e colocar o preço total, as pessoas tendem a querer comprar aquele que diz já o preço. Mas quando você coloca discriminado tudo que está incluso e o preço de cada item, isso atrapalha as vendas. Então, as pessoas acabam comprando, pagando mais caro pelo mesmo pacote se só souberem o preço total. Porque quando você discrimina quanto custa cada um, existem 2 públicos. O público que não está acostumado a viajar e que, nossa, coube no meu orçamento, estou pagando, nem sei tudo que está incluso. E também o público que já está acostumado. Esse que já está acostumado é o que efetivamente vai pesquisar o que está incluso no pacote e tentar se informar de qual o valor unitário de cada um dos serviços, quanto custa a passagem aérea, quanto custa o hotel, quanto custam os passeios, as refeições. Quem não está acostumado a viajar nem sabe tudo que está incluso, nem consegue fazer essa pesquisa. Então, olha o preço cheio e já compra. E aí, o que eles chegam à conclusão aqui? E eu vou deixar a cereja do bolo para eventuais brigas com o marketing no final. Eles perceberam que se você quer cobrar mais por um determinado pacote, não diga quanto custa individualmente cada um dos serviços. A pessoa já está pressupondo que está pagando para não ter problema. Então, ela não sabe resolver aquilo por conta própria, ela está pagando para conseguir viajar, para conseguir cumprir aquele sonho que ela tem. Já quem conhece e que vai querer discriminar, esse é um cliente que não vai aceitar pagar mais caro. E aí você oferece o serviço separado para essa pessoa, mas ela vai querer entrar em contato com você para saber quais serviços inclusos e quanto custa cada um. Então, a grande massa é uma pessoa que não se envolve
com o que está comprando. Ela quer dizer que for para tal lugar, ela quer se imaginar se divertindo naquele lugar. Quanto que ela está pagando por isso, cada um dos itens, ela não fica nessa miudeira. Agora, quem viaja com bastante frequência, quem tem noção de viagem, pode ter um comportamento de querer entender item por item. Então, nesse caso, existem dentro do pacote serviços que são difíceis de apurar o valor unitário dele. Você consegue descobrir quanto custa entrar num parque, mais o parque, mais o hotel, mais a refeição, mais a hospedagem, né, e o transporte, tudo isso fica difícil de conferir. Então, na hora de montar um pacote, também pense uma forma de montar, e aí não tem nada a ver com o jurídico, né, é uma questão de marketing. Procure montar um pacote que a pessoa não consiga conferir item por item que está incluso ali. Assim ela vê a solução e se está incluso, se ela pode pagar. Se você quiser discriminar cada um dos itens, é provável que você fique muito mais transparente, que você informe, seu jurídico vai ficar satisfeito, porque se eventualmente der problema em algum dos serviços, já está precificado qual é o risco que você está assumindo, mas para as vendas pode ser algo ruim. E a cereja do bolo que eu comentei é o fato de que eles perceberam que quando o preço está no canto superior direito para cá, as pessoas enxergam e entendem melhor o preço. Se você colocar na parte de baixo, às vezes a pessoa se confunde com tanta informação de foto e de texto e acaba não percebendo ali o preço que está escrito ali. Então, a parte gráfica, o design de como você mostra o preço também entra dentro dessa transparência. O juiz não vai saber isso se você escreveu em cima ou se você escreveu embaixo. Então, talvez por isso que sempre a explicação do que está incluso, né, as letras miúdas sempre ficam embaixo, porque as pessoas acabam não olhando tanto. Se coloca na parte de cima, as pessoas vão ler com mais facilidade, pelo menos a tendência maior é essa. Isso eu achei bem interessante, porque na hora de montar não interfere para o jurídico, mas pode interferir no resultado final. Então, foram as pesquisas que eu selecionei para essa semana. Se você tiver algum comentário a respeito, deixe aqui embaixo, compartilhe com as pessoas que são do setor, que podem se interessar em relação a isso. E se você faz oferta de serviços e está na dúvida se está se comprometendo além do que precisa, se está assumindo um risco desnecessário, vale a pena consultar um jurídico para rever suas peças publicitárias. Entre em contato comigo, eu te mando um orçamento de quanto custa para ver isso. E não esquece de deixar o seu like, assinar o canal, porque domingo que vem, às 18h59, tem mais um capítulo do projeto 18h59. Mais pesquisa falando de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios. Aguardo você. Até breve.